Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Com fome na Tua palavra, Senhor Deus. Daquilo que Tu vai falar agora, Senhor Deus, para a Tua congregação. Pai, não estou trazendo nada para a mesa, Senhor Deus. Estou de mãos vazias. Mas que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Poder sentar? Como já tenho dito para a igreja, o ano de 2026, seguindo a orientação da nossa diocese, Catedral da Reconciliação, do nosso bispo Ivan Rocha, nós estamos no ano do aprofundamento bíblico. Portanto, nós vamos passear na Bíblia ao longo do ano, em busca de conhecimento e direcionamento do Espírito Santo. E, assim como o pregador que eu sou dessa igreja, e os meus colegas também, eles estão desafiados no seu momento de vir ao púlpito para apresentar a palavra do Senhor, que eles preguem sobre um livro da Bíblia. Todos eles, né, meu irmão? Todos eles, inclusive Números, Levíticos, Deuteronômio e por aí vai. Amém? E eu começo pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Bereshit, o início. O livro dos inícios, o livro dos começos, do começo de tudo. Do começo da vida, do começo da família, do começo das profissões, do começo da família, do começo da desobediência humana, do começo dos conflitos, do início da esperança, do início da realização do projeto de Deus para recriar o ser humano a partir de Jesus Cristo. Esse é o livro de Gênesis, o livro do início de tudo. O livro ele faz parte do grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia, denominados Pentateuco. Penta, 5, teuco, rolos, livros. Também conhecido como a Torá. Ele contém, basicamente, histórias e genealogias. Os estudiosos atribuem a Moisés, o profeta, a autoria do livro. Não só desse, mas de todos os 5 que virão pela frente. Ao ler essa passagem, eu sou muito curioso. Porque eu não leio simplesmente por ler. Eu leio e algumas passagens me chamam a atenção e eu vou pesquisar. E nessa passagem, lida agora há pouco, eu parei e analisei a cena e fiquei curioso sobre o tamanho da cerca. Levando em consideração as medidas dadas por Deus a Noé e considerando um côvado igual a 45 centímetros, medida correspondente do dedo médio até a ponta do cotovelo. Essa é a medida de um côvado, 45 centímetros. Então, as dimensões da arca seriam 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Internamente, a arca possuía 3 pavimentos. 13 metros. Tem algum construtor aqui, algum engenheiro civil de obra? Entre uma laje e outra, há uma altura de 3 metros. Então, essa arca ela tinha 13 metros, correspondia a um prédio de aproximadamente 4 andares. E mais 1 metro, onde ele pede que Deus orienta a Noé a ele construir como se fosse uma janelinha. Noé, juntamente com a sua família, ele construiu uma embarcação de grandes proporções.
Considerando a época e a tecnologia disponível, podemos constatar que foi um empreendimento muito difícil. Muito difícil. Tu já pensou, meu irmão? Deus chegando para tu agora dizendo, ó, para tudo, começa a construir uma arquinha, aí tu vai dizer o que para ele? Pesquisadores sul-coreanos, especialistas navais e engenheiros oceânicos estudaram as medidas e concluíram que o fator mais importante é o fim a que se destinou a arca. Ela não precisava navegar, ela apenas precisava se manter flutuando. Essa arca ela não tinha leme. As dimensões da embarcação se mostraram ser a combinação ideal. Como é interessante essa arca, não é, irmão? E eu peço a Deus para eu ser uma arca, sabe? Para eu estar totalmente dependente dEle. Que eu não guie a minha vida, mas que o Senhor me guie. Que eu apenas flutue. E que Ele me guie. E que Ele me leve para o lugar que Ele quer me levar. E a minha oração é essa para você também. Que você seja corajoso e se permita ser levado por Deus. Levado. Mas a nossa natureza é querer controlar. A nossa natureza é querer controlar o leme. É querer levar o barco para onde a gente quer que ele ancore. Mas essa arca não. Ela estava totalmente dependente de Deus. Ela estava flutuando. Muitos séculos depois do dilúvio, estudos mostram que a proporção 10:1 entre o comprimento e a largura é que permite à embarcação suportar grandes pressões em mares agitados. Exatamente as proporções que Deus ordenou a Noé. Para Deus nenhuma novidade, porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Mas o homem teve que constatar tudo aquilo, aquelas medidas para tirar a prova. Vamos ver se a gente encontra algum erro na escala desse Deus. Mas esses cientistas, esses estudiosos, esses experts, eles constataram que Deus é perfeito. Que aquela estrutura que Ele ordenou para Noé era perfeita. Mas o homem está sempre tentando questionar o que Deus, as obras do Senhor. Através da sua inteligência, dos cálculos aritméticos. Ele sempre busca respostas nas coisas que Deus faz. Isso é o que nós somos. Nós somos assim. A arca, segundo esses estudos, poderia transportar mais de 100.000 animais do tamanho de uma ovelha. Ela poderia suportar a carga de aproximadamente 2.430 elefantes africanos. Consegui contextualizar o texto? Vocês conseguiram entender o tamanho da obra que Deus ordenou que Noé realizasse? Eu fiquei pensando assim, se Deus dissesse para mim, Zé, constrói uma arca e me desse todas as orientações, eu ia dizer, Senhor, por que eu? Tem tanta gente aí, tem Bruno, tem Jorge, tem tanta gente aí, por que eu, Senhor? Eu não sou marceneiro, Senhor. Eu sou formado em administração, Senhor, com ênfase em finanças. Não é não, Anny? Quando Deus te chama, Ele não te chama pelas tuas qualificações. Ele quer apenas que você seja obediente. E se coloque diante dEle do jeito que você está. Ele não vai chamar você pelo que você é, por aquilo que você domina. Ele vai chamar você para Ele te tirar da zona de conforto
e te colocar numa zona de desconforto, para que você perceba que não é por você, é por Ele. A glória é dele, não é sua e nem minha. Aí o Senhor ordenou a um homem, um agricultor, casado, pai de 3 filhos, pregador da justiça que caminhava com ele, chamado Noé, que construísse uma embarcação, uma arca. Aí você pergunta, como é que você sabe que ele é justo? Aí você vai para a tua palavra, lá no versículo 1, lá no versículo 9, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Aquele homem já andava com Deus. Lá atrás, lá nos primórdios da civilização, ele já andava com Deus. Era um homem justo e íntegro. Aí Deus ordena também que em determinado tempo, após separar um casal de cada espécie de animal, que de todos os tipos e tamanhos, e pôr na arca, que entrasse junto com sua família, pois enviaria a chuva para alagar toda a terra. Então, os que não deram importância aos alertas do Senhor, ficaram de fora, pereceram, foram tragados pelas águas. Isso é diferente dos tempos de hoje. Ontem, eu, Aninha, minha esposa, João Pedro, a namorada, Sofia, o namorado, a gente foi para o Descende, um movimento evangelista lá na Arena Pernambuco. E quando a gente estava descendo do elevador, a gente estava com a camisa, né? E o pessoal estava descendo fantasiado para o carnaval. Aí eles olharam para a gente olhou para eles. Aí quando a gente desceu do elevador, eu disse, eles vão para um bloco e a gente vai para o bloco de Jesus. Aí a gente foi almoçar. Aí quando a gente estava chegando no restaurante, a gente estava entrando, né? Tudo uniformizado, tudo bonitinho. O bloco de Jesus estava entrando no restaurante. Aí estava entrando também uma galera que ia para os blocos. Aí eles olharam assim e comentaram, eles são de Jesus. Mas eu sou de Jesus só por causa de uma camiseta? Não. Claro que não. Nós somos diferentes. A gente pode estar nu, sem nenhuma característica de cristão. Mas quando olharem para você, vão saber que você é de Cristo. Noé creu no Senhor e foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Obedeceu, construiu e aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Meus queridos, quando Deus mandou Noé construir a arca, ele não estava na beira de um lago, não. Ele não estava na beira do mar, não. Pensa aí. Alguém é do sertão do Cariri aí? Amém. Olha para isso do Pajeú, aonde um punhado de água mais próximo fica a léguas de distância, não é não? Aí você chega para um agricultor e diz assim para ele, constrói uma arca, e ele vai perguntar, o que é arca? Constrói um barco, ele foi construir um barco para quê? Não tem água aqui. Como é que eu vou carregar essa arca até lá? São léguas e léguas de distância. Eu sou agricultor. Mas ele não questionou o Senhor. E eu penso que quando ele começou a pregar lá, dizendo o que ia fazer, o povo começou a dizer que ele era doido, que ia internar no manicômio. Apenas sua família acreditou no que Noé pregava. Apenas a família acreditou. Ele teve o apoio da família. Muita gente não entende qual é a sua
o seu projeto, o seu sonho, mas a família entende. A família acredita em você. Sabe por que as pessoas não creem nos teus sonhos? Porque os sonhos são teus. Quem tem que acreditar é você, não sou eu, nem ninguém. É você que tem que crer no que Deus quer fazer para a sua vida. Amém? Calma, filho. Você também se empolgou aí. Noé, um agricultor sem conhecimento de navegação e construção de barcos. Um homem do campo. Ele não duvidou. E pôs em ação aquilo que o Senhor ordenou. E seguiu exatamente as orientações de Deus. A palavra diz que ele seguiu exatamente. Ele não colocou nada a mais. Ele seguiu o que Deus mandou ele fazer. Por quê? Porque nós, quando recebemos algo do Senhor, nós queremos acrescentar algo nosso. Aí a coisa desanda. É como se a gente recebesse uma receita de bolo. E queremos adicionar algo novo. Dar o nosso toque. A nossa assinatura. Bicho besta o tal do homem, né? Basta a gente ser obediente. A fé de Noé em Deus o levou a convencer a família a ajudá-lo a construir um barco enorme no meio de uma região árida e muito distante do mar. Noé tinha 500 anos quando Deus o chamou para construir a arca. Ele passou 100 anos pregando sobre o juízo de Deus, suportando todo tipo de zombaria, todo tipo de incredulidade. Aquela geração, assim como a atual, se negou a ouvir e a crer na justiça de Deus. As pessoas não querem ouvir sobre as histórias do Senhor, sobre o Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, ele nos confronta. Ele nos tira da nossa segurança. A palavra de Deus nos leva para a verdade, para o caminho. E muitas vezes esse caminho é doloroso. E nem todos estão dispostos a ouvir, a seguir o que Deus tem para nós. Muita gente se nega a ouvir ao Senhor. O tempo de hoje não é muito diferente daquele tempo lá atrás. Noé, apesar de ter sido um homem justo, não foi salvo por ser perfeito, nem impecável, mas porque o Senhor se agradou dele, conforme podemos observar no versículo 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. O Senhor já gostava de Noé desde antes. Desde antes. A fé de Noé o levou a convencer a família a ajudá-lo a construir um barco enorme. Noé, apesar de ter sido um homem justo, ele foi agraciado por Deus. Aquele agricultor, ele não se omitiu, e mesmo diante de todas as dificuldades, ele continuava a pregar a justiça a uma sociedade corrompida. Mas a sua família acreditava nele. A tua família acredita em tu? Lá na 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, está escrito assim: de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Pedro, lá na frente, milhares de anos depois, ele trouxe a verdade, o que Deus fez por aquela família. Noé não era um desocupado. Ele tinha suas obrigações, era um agricultor. Tinha uma família para cuidar, para sustentar. Ele pregava a justiça, era um pregador, olha para isso.
Tem boquinha para a gente não, filho. A gente tem tudo isso e mais alguma coisa. E vocês também. Foi necessário, Noé precisou modificar a sua agenda do dia para inserir no seu tempo, no seu dia, aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Porque muitos de nós dizem que não tem tempo. Aí eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Eu não tenho tempo, mas tem tempo para passar 5 horas numa tela, procurando saber como é que a vida, como é que os outros estão se comportando. Eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Você tem tempo. Não se engane, não. A família de Noé trabalhou junta, coesa, na construção da arca. E depois, para a sua manutenção, confiaram um no outro. E juntos trabalharam duro para construir algo que nunca tinham visto e esperava por uma chuva que ainda não tinha vindo. Como é difícil você fazer algo que você não está vendo. Muitas vezes você questiona, que loucura é essa? Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu vou construir uma arca num lugar árido? Que nem chover aqui chove. Tu começa a questionar a Deus. Talvez você diga assim, Deus, não acha melhor tu me levar para a beira de um lago, não, de um mar? Aí fica mais fácil para eu construir, porque eu vou fazer algo que eu estou vendo para que vai servir. Mas não é sobre nós, meus irmãos, é sobre Deus. É obediência pura, só isso que Ele exige. Obediência. A arca demorou 100 anos para ser concluída. E como já foi dito antes, Noé tinha 500 anos no início da construção. E 600 quando entrou na arca e aconteceu o dilúvio. Não importa o tempo. Anota aí. Não importa o tempo, Deus providencia com antecedência todas as coisas para que haja salvação. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus já providenciou a tua salvação. Pastor, mas eu não mereço. Eu sei que você não merece. Eu também não. Mas Ele não faz isso por nós, Ele faz por Ele. Porque não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Aquela família necessitou aprender coisas novas. O que te impede de aprender coisas novas? Porque você está seguro naquilo que tu já domina, não é? Isso te traz segurança, não é verdade? Isso te traz conforto, não é, meu irmão? Ah, porque eu domino muito bem isso aqui. Desfaz tua tenda, porque Deus está fazendo algo na tua vida. Deus vai te levar para algum lugar diferente. Para algo então nunca pensado, sonhado, imaginado. E você vai dizer, não tenho capacidade para isso. Não, Ele sabe que você não tem capacidade para isso. Mas Ele vai fazer algo novo. Não porque Ele quer, te acha bonitinho. Não, é porque Ele quer fazer. Para que as coisas dele aconteçam. Ele nos move. Somos peças no tabuleiro. E Ele move conforme a vontade dEle. Amém? Eu não escuto um amém, Senhor, mas Tu sabes. O Senhor ordenou que armazenasse alimentos suficientes para a família e todos os animais. Foi um período difícil, tiveram que lidar com o cheiro de animais. Pensa aí você dentro de uma arca. Pensa, sem controlar nada. E dentro da arca tem um monte de bicho. Talvez você nem conhecesse o que era aquilo. Tamanduá, o que é isso? Não sei. Deus mandou, entra no barco. Ah, vem um elefante, mas desse tamanho, não sei. Mas Deus mandou, entra no barco. Aí vem um guaxinim, fede pra torar. Deus mandou, entra no barco. E aí vai. Aí vem um canário, bonitinho, lindinho, cantando, coisa linda. Mas também vem aqueles pássaros que cada tem uns sons estridentes que dizem assim, eita Senhor, eu vou ter que passar um bom tempo com esse povo. Vai, filho, abre a porta, deixa entrar porque Deus mandou.
Está pensando que aquele tempo dentro da arca foi bom, né, irmão? Não é verdade? E o cocô daquele bicho? E o xixi? Ia para onde? Estava pensando que já saía direto à água, era? Ah, sim. Alguém já andou de barco aqui, de lancha? Você fica nauseado? É? Misturado às fezes dos animais, misturado ao xixi dos animais, tinha também as fezes deles, tinha também o xixi deles e tinha também as náuseas deles. Tudo misturado. E tu mesmo assim, mal, nauseado, tu tinha que trabalhar. Que não dá para ficar deitado, não. Eu estou nauseado, não aguento. Não, filho, levante porque tem que ser feito. Ou tu vai querer ficar misturado no cocô e no xixi. Aquela rotina de confinamento foi desgastante. Além de superar a náusea e enjoo causados pelo balanço do barco. Não dava para ficar doente não, meu irmão. Não tinha tempo não. Tinha que se cuidar para não adoecer. Essa passagem nos leva a refletir sobre a nossa condição diante do novo, da nossa zona de conforto. Você ainda está confortável aí no seu lugar? A nossa reação, a princípio, quando a gente vê o novo, é de rejeição, pois está fora da nossa rotina, não é, minha irmã? Do nosso conhecimento, da nossa capacidade de aceitar uma situação nova, a qual a gente não tem controle. Porque quem controla o novo? Nós ficamos inseguros diante de novos desafios, seja ele no campo pessoal, familiar, profissional, enfim, tudo o que nos faz sair da nossa zona de conforto. Lembre-se, o sucesso é de quem? É do Senhor. Eu respondo por vocês. Pois é Ele quem providencia tudo para que possamos realizar aquilo que Ele nos ordena. É Ele que providencia. É Ele que nos capacita, meu irmão. É Ele que nos dá as ferramentas para que a gente possa pôr em prática aquilo que Ele nos ordenou. Ele simplesmente não diz, vai e te vira, não. Não. Ele diz, vamos. Vamos. Quando Ele disse para Noé, faça o barco, o que é que Ele fez? Ele deu todas as medidas. Faça desse jeito. Ele nos orienta como nós devemos fazer. Não é nossa capacidade física nem intelectual que nos faz vitoriosos, e sim a vontade de Deus que realiza em nós aquilo que Ele deseja. Lá em Moisés enviou 12 espias. Lá em Números, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés enviou 12 espias para verificar as condições da terra prometida. Os olhos desses 12 homens viram as mesmas coisas, enxergaram as mesmas coisas. Grandes fortificações, guerreiros gigantes, mas as percepções foram diferentes. Pois para 10 homens, a oportunidade estava atrelada a uma grande dificuldade. Que para aqueles 10 homens eram dificuldades intransponíveis. Para dois homens, Josué e Calebe,
aqueles obstáculos os incentivaram a lutar e não desistir da promessa. Deus tem uma promessa para a tua vida. Agora, Ele não está dizendo que tu vai receber sentado no sofá assistindo Netflix, não. Tu vai ter que ir para a batalha, meu irmão. Tu vai ter que ir para a diária. Tu vai ter que ir para o confronto. Noé, ele não desistiu diante das dificuldades que se apresentaram diante dele. A principal. Qual era a principal dificuldade para Noé? A falta de conhecimento para construir a arca. Um barco enorme. Ele não se intimidou diante da grandeza da obra a construir. Ele não se intimidou, ele não teve medo. Ele encarou. E assim como Caleb e Josué, Noé creu e obedeceu. Noé era tido como louco e desajustado. Mesmo assim, ele não desistiu, ele perseverou. Alguns, diante da oportunidade, enxergam dificuldades. Já outros, diante da dificuldade, enxergam oportunidade. Assim como Josué e Caleb, só os que perseveram em seguir o Senhor verão a terra prometida. Amém? Eu vou ler de novo para você. Você tem oportunidade de não concordar com o que eu vou ler, tá certo? Assim como Josué e Caleb, só os que perseveram em seguir o Senhor verão a terra prometida. Deuteronômio 31 ontem. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Amém? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não tenha medo, porque o Senhor está à nossa frente. Tanto Caleb como Josué passaram 40 anos no deserto, mas não desistiram, continuaram crendo nas promessas do Senhor. Não foram 40 horas, nem 40 dias, nem 40 semanas, foram 40 anos no deserto. Deserto é para torar. Mas eles criam no Senhor, sabia que tinha uma promessa do Senhor para a vida deles. E eles permaneceram durante 40 anos ali, torando, na quentura, na seca, na falta de alimento, mas eles continuaram. E vocês acham que quando eles botaram o pé em Canaã, foi maravilhoso? Não, eles tiveram que batalhar ainda. Senhor, 40 anos de deserto, eu ainda vou ter que ir para a batalha. É, filho, continue. O descanso é só lá. Na época de Josué e Caleb, Jericó era uma cidade importante pelo tamanho e riqueza. Aquela cidade era fortalecida por muros altos. Essa cidade impediu o avanço dos israelitas junto à terra prometida. Conforme consta lá no livro de Josué, logo depois de Deuteronômio, capítulo 6. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão ou minha irmã. Qual muralha se levantou à tua frente e impede que você prossiga rumo à promessa do Senhor? Qual é o nome do obstáculo que impede você avançar rumo à promessa do Senhor? Dê nome. Dê nome à sua muralha. Para aqueles homens era Jericó. E a sua? O Senhor ordenou a Josué que cercasse a cidade de Jericó, junto com seus guerreiros, durante 6 dias, e que permanecessem em silêncio, e que no 7º dia ordenaria que trombetas tocassem, pois seria o sinal para os valentes guerreiros gritar, e assim o muro cair.
Espera aí, Senhor, vê só. Tu quer que eu dê 6 voltas aqui ao redor dessa cidade? 6 dias. 6 dias. Que eu não dispare um tiro. Que eu não dispare uma seta, uma flecha. Nem nada. É só para ficar dando volta aqui. E o povo lá de cima dizendo, ó os doidos aí, ó os doidos. Pega os doidos, pega os doidos. E aquele povo dando volta. E depois, Senhor, no 7º dia, tu quer que a gente grite? Senhor, gritar. Essa muralha não é um muro simples, não, Senhor. A muralha é grande, é muralha. Quando você diz assim, muralha, é muralha. É uma coisa grande, forte. Faz isso. Durante 6 dias, tu fica rodeando essa cidade. E no 7º dia, toca a trombeta e grita. E assim eles fizeram. E lá em Josué 6,16 está escrito: e sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade não tinha, o muro não tinha caído, mas Josué já profetizou. Grita, obedecendo aquilo que Deus mandou. Grita, porque a cidade já foi entregue nas tuas mãos. Amém? Grita, porque o Senhor já entregou. Ele já entregou a tua vitória. Ele já entregou. Quando, Senhor? Sei não. Aí você pergunta para ele. Assim como Noé, louvor, vamos trabalhar? Assim como Noé, Josué obedeceu e ao toque da trombeta o povo gritou, a muralha caiu e a cidade foi conquistada. Amém? Antes da cidade ser conquistada, Noé e Josué obedeceram. Não se conquista para depois obedecer. Eu vou obedecer depois que eu conquistar. Está errado, já perdeu. Já perdeu. Porque quando você duvida, você peca. Diante dos obstáculos, das dificuldades, muitas vezes nós nos acovardamos, nos amedrontamos, não confiamos nas promessas do Senhor para a nossa vida. Não é verdade? Diante de diagnósticos ruins, ficamos com medo. Tem algum valente aqui que diante de um diagnóstico ruim não teve medo? Nós somos inseguros. Diminuímos nossas perspectivas de vida. Muitas vezes temos vontade de desistir, de jogar a toalha. Uma crise no casamento, no relacionamento com filhos, na iminência da falência, o desemprego, diante da dependência de substâncias químicas ou álcool. Tudo isso nos leva a momentos tristes e tensos. Muitas vezes desistimos dos nossos planos e projetos porque muralhas se levantam diante de nós. Surgem gigantes que nos amedrontam, mas nós precisamos crer em Deus. No Deus do impossível. No Deus que salvou Noé e a sua família do dilúvio. No Deus que cumpriu sua promessa para Josué e Calebe, que os levou para a terra prometida. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, porque estou contigo. É Deus falando contigo. Porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento.
Ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. E ele diz até a mão que ele está segurando você. Foram muitas dificuldades, é verdade. Mas todo o tempo o Senhor estava com eles. Assim como está conosco. Lembre-se, você pode estar diante do mar, cercado por inimigos, mas creia. Vai chegar a hora que o Senhor vai ordenar, abra-se o mar. E você caminhará em segurança para a outra margem, a pés enxutos, para a vitória. O Senhor vai ordenar, as muralhas vão cair e os gigantes vão tombar, porque Ele é o Deus de vitória. Portanto, meu irmão, minha irmã, creia, obedeça e tome posse da sua promessa. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Depois dessa palavra,